Na figura 1 estão representadas em referencial ortonormado x ou y partes dos gráficos das funções f e g. Sabemos que f é definida por e elevado a x, sabemos que g é definida por ln de x e o ponto P desloca-se aqui sobre o gráfico de f. Para cada posição do ponto P, considera um outro ponto Q simétrico de P relativamente à bissetriz dos quadrantes ímpares, que se desloca sobre o gráfico de G. Realmente, se o ponto Q é simétrico do ponto P relativamente à bissetriz dos quadrantes ímpares, que é esta reta, que é a reta y igual a x, então ele terá mesmo de estar sobre o gráfico desta função, porque estas funções são inversas uma da outra, portanto a função e elevado a x e ln de x são inversas e, como tal, os seus gráficos são simétricos relativamente a esta reta. Bom, mas mesmo que não soubéssemos isso ou não nos lembrássemos, está aqui a dizer que isso será assim, não é? Nestas condições, tal como a figura sugere, a distância de O a P é sempre igual à distância de O a Q. E realmente isto acontece sempre, então, neste movimento, não é? Recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, resolve as duas alíneas seguintes. A linha A indica a única abscissa do ponto P para a qual OPQ não é um triângulo. Ou seja, o que está aqui a afirmar é que para qualquer posição do ponto P conseguimos formar aqui um triângulo, exceto para uma determinada posição. E o que pede é a abscissa do ponto P nessa posição, ou a única onde OPQ não formará um triângulo. Vamos já ver, ok? Indica caso existam as abscissas ou a abscissa do ponto P, tal que OPQ seja um triângulo equilátero. E depois estão então na linha B a pedir onde é que poderá estar este ponto P, de modo a termos aqui um triângulo equilátero. Bom, vamos então responder às duas questões, mas antes disso eu vou fazer aqui uma abordagem ao problema, vou tentar entrar aqui um pouco no contexto do problema, referindo apenas que para a linha A, tal como a pergunta sugere, temos apenas uma solução, ou seja, existe uma única posição para o ponto P onde não temos triângulo, e para a linha B teremos duas soluções. Eu vou já, antes de resolver, até fazer referência a que existem duas soluções aqui na linha B. Isto ajuda então a tentar perceber um pouco o problema, não é? Então, falando da linha A, qual é a única posição onde não temos triângulo? Será a única posição onde os três pontos O, P, Q são colineares, estão seguidos em linha, porque três pontos só não formam um triângulo se estiverem em linha, não é? E então essa posição será quando o ponto P estiver sobre a curva, portanto sobre o gráfico de f, mas também sobre aqui esta reta y igual a menos x. Portanto, quando o ponto P se encontrar aqui sobre esta reta y igual a menos x, ok, que é a bissetriz dos quadrantes pares, nós sabemos que o ponto Q estará também aqui sobre esta reta, porque é o simétrico, e como tal, eles não irão formar um triângulo, porque o ponto P estará então aqui, não é? Será nesta posição, aqui estará a origem, e aqui estará o ponto Q. E, portanto, nesta posição eles não formam então um triângulo. Por isso, existe esta única solução. Em qualquer outra posição, imaginem que o ponto P está, por exemplo, aqui. Então, o ponto Q estaria mais ou menos por aqui, ok? E realmente teríamos aqui sempre um triângulo, não é? Teríamos aqui este triângulo que conseguíamos formar, portanto, o triângulo OPQ. E em qualquer outra posição também é sempre possível formar um triângulo. Se o ponto P estiver muito lá em cima, também forma sempre um triângulo parecido com este que já está aqui desenhado. Por isso, a única posição onde não temos triângulo é aquela posição ali que eu marquei quando o ponto P está também sobre a bissetriz dos quadrantes pares, ok? E é isso que vamos trabalhar então na linha A. E o que eu estou a fazer é apenas para mostrar que existe apenas uma solução. Nós vamos então, utilizando as capacidades gráficas da calculadora, descobrir aqui esta abscissa. Bom, agora na linha B pede para mostrar quais as posições onde temos triângulo equilátero. Bom, se temos triângulo equilátero, por exemplo, pode já ser este até que está aqui desenhado, este poderia, pela figura que estamos aqui a ver, poderá ser um triângulo equilátero, não é? É quando os lados são todos iguais. Isso acontecerá algures por aqui, não sabemos bem onde, vamos já determinar, mas sabemos que acontecerá aqui numa determinada posição. Nós sabemos também que quando estamos num triângulo equilátero é quando os lados são todos iguais, mas também os ângulos são todos iguais, não é?
Então podemos concluir que aqui teria que ser 60 graus. E para termos um outro triângulo equilátero, também o ângulo terá que ser aqui 60 graus, ou π sobre 3. Bom, isso irá acontecer depois quando o ponto P estiver mais lá ao fundo, portanto lá para cima na função f. Agora não dá aqui para desenhar, mas eu vou aqui fazer mais ou menos. Portanto, e quando o ponto Q então terá que ir correspondentemente lá para o fundo também, e iremos ter depois ali um outro triângulo, ok? Agora o meu desenho não está muito à escala e nem sei se estará muito coerente, porque talvez fosse ainda mais lá para cima, o ponto P, não é? E portanto o que é certo é que existirá depois ali um outro triângulo que irá também ser equilátero, irá ter os lados todos iguais. Bom, e são estes que vamos descobrir. Eu vou então passar à resolução das questões, portanto, iremos ter só estas duas soluções, ok? Porque é que vamos, para este lado não temos solução nenhuma? Reparem que se eu fizer aqui triângulos, portanto, se o ponto P estivesse aqui e estiver aqui, o ponto Q correspondentemente, não é? Reparem que este ângulo que aqui está, nós conseguimos perceber que este ângulo que está aqui é sempre maior do que 90 graus, não é? Porque 90 graus fazem aqui os eixos e, portanto, este ângulo será sempre superior. E por mais que eu afaste o ponto P, a abscissa vá cá para menos infinito, nós nunca vamos ter ali um ângulo, nunca, ele vai tender para ser 90 graus, mas nunca irá ser até 90 graus, será sempre superior. Ora, lá está então, um triângulo cujo ângulo interno ali é superior a 90 graus, nunca pode ser equilátero, não é? Porque ele terá que ter os ângulos de 60 graus. E reparem que à medida que os pontos se vão aqui afastando, o ponto P vai aqui para menos infinito, então é verdade que este ângulo do triângulo que se forma aproxima-se de 90 graus, mas até nunca lá chega, então nunca pode chegar a 60 graus, ok? Por isso os únicos triângulos que vão ter ângulos de 60 graus serão estes aqui. Bom, vamos ver então agora como aplicar aqui a geometria para resolver a questão. Indica a única abscissa, vou então fazer novamente ali o esboço para percebermos que será o que estamos aqui à procura na linha A, será o ponto quando P está aqui sobre esta reta, que é a reta y igual a menos x, ok? Portanto, vamos supor então agora aqui para esta linha, temos aqui o ponto P, é isto que queremos descobrir. O ponto Q, que é o simétrico dele, terá de estar aqui também, em cima da bissetriz, mas deste lado, não é? Portanto, podemos encontrar a sua abscissa de forma fácil, fazendo, portanto, esta é a função y igual a menos x, vamos intersetar a função f com a reta y igual a menos x. Por exemplo, também poderia ser a g, mas como nós queremos a abscissa do ponto P para chegar lá mais rapidamente, o ponto P pertence a esta função f, vamos fazer a interseção da função f com a função y igual a menos x, e como tal conseguimos depois obter aqui esta abscissa, que é aquilo que procuramos. Bom, então o que nós queremos fazer é a interseção, ou seja, igualar as duas funções. Ou seja, dizer que e elevado a x tem que ser igual a menos x. Não é? Portanto, igualei a minha função f à função menos x. Bom, poderíamos fazer isto de duas formas graficamente. Poderia colocar estas duas funções na calculadora e ver onde é que são iguais, onde é que se intersetam. Ou então, posso também obter aqui uma única função e determinar os seus zeros, ok? Ou seja, o que eu posso colocar agora na calculadora pode ser então isto. Coloco apenas, portanto aqui a janela não é muito relevante, coloco esta função na minha calculadora, vou colocar aqui uma janela, portanto x mínimo pode ser, como eu sei que vai ser aqui nesta zona, vou experimentar aqui de menos 1 a 1, o x máximo podemos colocar, por exemplo, de menos 2 a 2, isto depois pode ser ajustado para vermos melhor a função, e o que vamos obter é uma função então com portanto, mais ou menos com esta estrutura, com este modelo que eu vou aqui fazer, e o que queremos é aqui o zero, ok? Queremos o zero porque a minha função é esta agora, ok? Eu coloquei esta função na calculadora e quero determinar os zeros. Como eu referi há pouco, uma outra estratégia seria colocar estas duas e ver onde é que se intersetam. Isso iria dar ao mesmo, ok? Portanto, determinando aqui este zero, portanto, temos aqui o x, o y, determinando aqui este zero, vai dar então, aproximado aqui a duas casas, menos 0,57.
ok? Que é então a nossa resposta. Portanto, o que nós tínhamos aqui concluir é que para obter esta abscissa, que vai dar então menos 0,57, deveríamos igualar a função f à função menos x, dizer que eram iguais e depois através da calculadora resolveríamos. E está, indica a única abscissa, ou seja, a solução será então menos 0,57. Bom, vamos agora à linha B. A linha B pede então para conseguirmos perceber quais são as posições de P, onde é que estão as abscissas. Estamos também à procura da abscissa aqui de P, ok? Para as quais teremos então triângulos equiláteros. Eu já vi há pouco, por uma abordagem gráfica, que iriam ser duas, e como é que chegaremos então a essas duas? Bom, nós podemos trabalhar aqui pelo menos de duas formas, são apenas sugestões, não é? Mas pelo menos duas formas para resolver este problema. Uma delas pode ser com base nos ângulos, como eu referi há pouco, se estamos num triângulo equilátero, então também sabemos que os ângulos são todos iguais, para além dos lados serem todos iguais, então aqui este ângulo será π sobre 3, vou trabalhar em radianos, ok? Π sobre 3, ou 60 graus, porque eles são todos iguais, e 180 a dividir por 3 dá 60 graus, não é? Então poderemos trabalhar com o produto interno, por exemplo, nós sabemos que OP, produto interno, OK, e vou agora aqui então recorrer à fórmula então do 11º ano, fazendo o produto interno, OP, produto interno, OK, é igual, nós sabemos que é igual à norma de OP, e nós até sabemos que estas duas normas são iguais, não é? Porque têm o mesmo tamanho, OP, OK, diz até no enunciado, portanto, vezes OK, vezes o cosseno de, neste caso, π sobre 3, não é? Que é o ângulo entre OP e OK. Origem com origem, portanto, cosseno de π sobre 3. Bom, e agora quais serão as coordenadas, então, do vetor OP e do vetor OK? Bom, reparem se consideramos o nosso x, a abscissa, que é aquela que estamos a procurar. O nosso x é a abscissa do ponto P. Nós sabemos aqui que a ordenada é e elevado a x. E como este ponto Q é simétrico, então, obrigatoriamente, o simétrico de um ponto relativamente à reta y igual a x, à bissetriz dos quadrantes ímpares, consiste em trocar as duas coordenadas. Portanto, aqui será e elevado a x e ali será o y do ponto Q será x. Troquei as coordenadas do ponto P para obter o simétrico relativamente a y igual a x. É assim que se faz o simétrico. Lá está a matéria do 10º ano. O simétrico de um ponto relativamente a y igual a x. Bom, então conseguimos o vetor, não é? Eu tenho OP é igual a P menos O, obter as coordenadas do vetor, ou seja, o ponto P é x é elevado a x menos 0, 0, que é a origem, que dá x é elevado a x. Depois, OK, que é o nosso vetor, temos Q menos O, que será, então, é elevado a x, x menos 0, 0, que dará e elevado a x, x. Ok? Então já temos os vetores. Vou colocar aqui. Fica então x é elevado a x, produto interno é elevado a x, x, igual, e agora vamos à norma de OP, por exemplo. Elas são iguais, portanto basta fazer uma. A norma de OP será a raiz quadrada de x ao quadrado mais e elevado a x ao quadrado. Reparem que e elevado a x ao quadrado é igual a e elevado a 2x, não é? Pela forma das potências. Lá está, aplicarmos aqui também potências agora, as formas das potências, não é? Então ficamos aqui com 2x, ok? E elevado a 2x. Como está norma vezes norma, e estas normas são iguais, eu posso já colocar raiz de x ao quadrado mais e elevado a 2x, vezes raiz de x ao quadrado mais e elevado a 2x, porque a norma é igual, mas posso já colocar então aqui ao quadrado, não é? Uma quantidade vezes ela própria dá essa quantidade ao quadrado. Bom, o cosseno de π sobre 3, trigonometria 11º ano, também sabemos que é 1 sobre 2, ok? O cosseno de π sobre 3, círculo trigonométrico, estamos a ver no círculo, dá 1/2. Agora aqui vamos fazer o produto interno. O produto interno é x vezes e elevado a x mais e elevado a x vezes x, ok? Vezes este 2 que está aqui a dividir, portanto, isto pode, reparem, este quadrado pode simplificar com a raiz. Atenção que temos a certeza que o que está dentro da raiz é positivo, portanto nem vale a pena colocar um módulo,
Aqui poderia... Bom, não é o caso. Isso era o caso se tivéssemos um quadrado cá dentro da raiz, ok? Neste caso, o que está dentro da raiz tem mesmo que ser positivo, senão já não fazia sentido estar a existir esta raiz. Portanto, não há problema nenhum. Podemos cortar o quadrado com a raiz e ficamos com x ao quadrado mais... Ora, colocamos aqui, portanto, x ao quadrado mais e elevado a 2x, a dividir por 2. Okay? Agora reparem, x é elevado a x mais x é elevado a x dá 2 vezes x é elevado a x, mas atenção que este 2 está aqui a dividir e vou passar para este membro a multiplicar. Bom, é melhor fazer uma coisa de cada vez, senão x ao quadrado mais é elevado a 2x, então a dividir por 2. Agora este 2 está então aqui a dividir, vem para aqui a multiplicar, fica 4. X é elevado a x igual a x ao quadrado mais e elevado a 2x, que dará, finalmente, vou então passar este 4x é elevado a x para o outro membro. E ficamos com x ao quadrado mais e elevado a 2x menos 4x é elevado a x igual a 0. Ou seja, temos aqui uma equação para resolver, que vamos utilizar a calculadora, não é? Porque é para resolver com a ajuda da calculadora gráfica. Portanto, vamos colocar esta função, esta expressão na calculadora e ver onde é que se anula. Ok, eu vou aqui fazer um esboço do que irá acontecer. Temos então aqui um referencial onde, portanto, xy, vamos colocar então esta função. Nós temos uma ideia que uma das soluções está por aqui, não é? Está por aqui nesta, tanto entre 0 e 1, não é? Porque conseguimos perceber pelo desenho mais ou menos, não é? Então podemos colocar aqui uma janela, por exemplo, x mínimo, vamos colocar, por exemplo, menos 1, x máximo podemos colocar, por exemplo, um 3, y mínimo colocamos, por exemplo, menos 10 a 10, e depois logo vemos se temos que ajustar isto, y máximo colocamos 10, e iremos obter aqui uma função parecida com isto que eu vou aqui fazer. Portanto, é uma função que vem assim e que vai ter então aqui dois zeros. Vai ter aqui dois zeros e esses zeros serão os que eu vou aqui agora marcar, portanto, a duas casas, não é? Portanto, 0,4 aproximado e 2,02, ok? Portanto, esta é esta função que aqui está, que foi para a calculadora. Bom, e são as soluções do nosso problema, não é? Portanto, o que nós diríamos é, então, encontramos aqui duas soluções. A função que nos dá aquilo que nós queríamos obter, portanto, nós obrigamos que isso acontecesse através desta forma do produto interno, obrigamos a ter, então, aqui um triângulo equilátero, porque dissemos que o ângulo era, então, o ângulo entre estes dois vetores seria de 60 graus, e como nós sabemos que estes lados são iguais, porque dissemos também que tem a mesma norma, então teria obrigatoriamente que ser um triângulo equilátero, porque este ângulo também seria igual a este, ok? Uma vez que o triângulo isósceles é de certeza, porque estas medidas são sempre iguais, então se aqui for 60 graus, estes como têm de ser iguais também terão que ter 60 graus, ok? Então é equilátero. Isto estaria a resposta dada. Eu vou só chamar a atenção para outro pormenor, porque podíamos também resolver o problema sem ir aqui a esta fórmula do produto interno. Já agora, muito rapidamente, também poderíamos dizer assim, bom, então eu vou obrigar a que a norma de OP seja igual à norma de PQ, por exemplo. Porque uma coisa do enunciado nós já temos a certeza que OP tem o mesmo tamanho de que OK. Mas para ser equilátero, poderíamos dizer então que OP, ou OK também, seria igual a PQ. E aplicávamos aqui a fórmula das normas. Poderíamos fazer raiz de x ao quadrado mais e elevado a 2x, teria que ser igual, e fazia o vetor PQ. Ora, o vetor PQ, que era Q menos P, iria fazer e elevado a x, x menos x e elevado a x, isto ficaria e elevado a x menos x, x menos e elevado a x, já agora também muito rapidamente, e fazia aqui esta norma, ficava e elevado a x menos x ao quadrado, mais x menos e elevado a x ao quadrado. Depois poderíamos também facilmente cortar aqui as raízes, e ao desenvolver estes quadrados, e ao depois operar com este membro, iríamos obter também esta função, ok? E faríamos de forma diferente, estávamos então a obrigar a que este tamanho, este lado, PQ, fosse igual, porque estamos a falar da norma,
a OP, por exemplo, iríamos obter a mesma coisa, ok? Eu vou só apagar para não ficar aqui muita confusão. O exercício estaria então assim resolvido. Falta apenas dar a resposta, não é? Portanto, neste caso pede apenas as abscissas do ponto P. Reparem que neste caso o X é a abscissa de P e não de Q, não é? Portanto, seria diferente se fosse a abscissa de Q, a posição seria praticamente igual, mas apresentava-se aqui de maneira diferente. Bom, então, resposta, temos então x igual a 0,4 ou x igual a 2,02.